Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Chá comigo. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia de live tintim por tintim com a psicóloga Maria Alice Almeida. Já já ela vai chegar. E hoje o nosso assunto é uma das fases da vida que todos nós estamos fadados a passar, infelizmente, que é a questão do luto, né? E daí quando a gente fala de luto, as pessoas pensam logo, quando alguém morre, né? Quando alguém da nossa família falece, quando um amigo, quando uma amiga, uma pessoa querida, mas nem sempre o luto está relacionado ao falecimento de alguém, né? Às vezes você passa por outras experiências, como o término de um relacionamento, né? Que te deixa enlutado ou enlutada. Então é esse o assunto de hoje. Olá, Suzana Flauzino, tudo bem? Telia CN, eu nunca sei falar esse nome. Oi, Poliana, boa tarde, gente. Áurea Rodrigues, boa tarde, a galera vai chegando aos pouquinhos. Já já a psicóloga vai estar aqui, né? Nós vamos falar de luto. O luto é uma fase da vida, né? E só quem já passou por luto que sabe que você passa por vários estágios, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão, até a aceitação. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos contar com a nossa querida Maria Alice Almeida, que é a nossa psicóloga, né? Muitas vezes as pessoas vão assim, quando alguém falece, eu não sei o que falar, né? Oi, André Gaspar, tudo bem? Eu não sei o que dizer, eu não sei como reagir. Realmente é uma situação delicada que as pessoas que estão à cerca, né, ficam melindradas, porque a gente realmente nunca sabe o que vai falar. Não tive como ver a live de manhã, mas agora, eis-me aqui. Olha, tudo bem, Zuleika? Que bom que você está aqui. Elisete, como é que você está? Boa tarde. E aí, Eliane Machado, tudo bem? Quero aproveitar para pedir para vocês compartilharem essa live, por favor, aí nas suas redes sociais, aí com os seus amigos. Se você tiver uma amiga, um amigo que você pense que deveria ouvir esse conteúdo também, tá? Fiquem à vontade. Até porque, gente, eu ando querendo convencer a psicóloga de vir aqui toda semana falar com a gente. Então, eu preciso de compartilhamentos, entendeu? Para que a gente consiga, quem sabe aí, que ela esteja aqui com a gente com mais frequência. Hoje tá tudo preto e branco aqui atrás, né? Eu tô no escritório, por isso que não tá aquele verde lindo lá da minha varanda, né? Nem aquelas comidinhas aparecendo. Vamos lá. Não tive tempo. Oi, Karen Caca, tudo bem? Peraí. Marlisa Silva, Noélia. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Lu, Natânia, como é que você está? Oi, Oi, Elza Valim. Então, nós estamos só aguardando a psicóloga chegar, né? O fato é que quando alguém falece ou quando você passa por uma situação que você se sente enlutado, você fica pensando, eu não deveria ter dito aquilo. Por que eu não disse isso, né? Por que eu falei aquilo? Então, são fases que as pessoas ficam muito perdidas, né? Muito sem saber que rumo vai tomar a vida, né? Oi, meus ADMs, tudo bem? Oi, Josi. Francisco Maria, tudo bem? Cleides, deixa eu ver aqui. Oi, Maria Joaquina, boa tarde, tudo bem? Costa Silva, tudo bem? Cleides Batista, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Então, Oi, Tereza.
Algumas pessoas acabam repetindo aquelas frases feitas, né, que na realidade elas ajudam muito pouco ou quase nada, né? Às vezes tudo que a pessoa precisa é de ter uma pessoa do lado, né, para passar por essa fase, uma pessoa para dar um abraço, para ouvir, né? Porque às vezes a pessoa só está precisando mesmo falar, desabafar, colocar para fora os sentimentos que ficam represados, né? Olha que o psicólogo já chegou. Oi, Maria Alice. Aham. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Maria Alice, acabei de mandar um convite. Na realidade, eu acho que é você que tem que mandar o convite, né? Mas vamos tentar assim. Esperar ele entrar. Oi, Janira. Oi, tudo bem? Olá, Moninha. Boa Como é que você tarde a tá? todos. Gente, Tudo bem? hoje meu dia foi um corre. Eu falei, ai, será que eu vou conseguir fazer essa live? Mas consegui. Estou aqui no escritório e deu tempo. Tá meio Que- improvisado aqui, entendeu? Porque as coisas aqui não é igual na minha casa, que tá tudo organizadinho, tudo pronto. Um minutinho só. Mas, Mas o importante não é o cenário, é a nossa mensagem, né, Moninha? O conteúdo é mais isso, importante do que a embalagem. com certeza, sem dúvida. Oi, Glória Gouveia, tudo bem? Boa tarde. Tem muita gente chegando aí. Oi, Eliane Cunha. Gente, para quem não conhece, essa é a nossa querida psicóloga, Maria Alice Almeida. Ela é escritora, tem vários livros no Amazon. Tem um livro Minha Mãe Me Ama, Me Odeia, né? Tem um canal do YouTube também, que é Psicologia. Eu gosto Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida no YouTube, onde tem diversos vídeos que estão ajudando bastante as pessoas. Eu convido vocês a conhecerem, se inscreverem, Sim, assistirem os vídeos. sim, Também na Amazon tenho vários livros em inglês, em português. Esse último mês aqui, que foi o mês dos LGBTQIAP+, eu lancei esse aqui, que é aos pais de LGBT, que sim, também está ajudando. E hoje o nosso assunto também tem a ver com essas coisas assim de tanto de morte quanto de perdas, né, Moninha? Porque, por exemplo, no caso de LGBTs, também proporcionam luto para os pais, sim, porque é o luto do filho idealizado. sim, Então, o luto ele não se refere somente à perda por morte, ele se refere a perdas de empregos, mudanças de cidade, umas separações, sim, e também nos casos quando o filho é idealizado sim, como heterossexual, e aí o filho é LGBTQIAP+, então existe aquele luto dos familiares sobre aquele filho que foi idealizado. sim. Como, E como é importante a gente falar sobre todas as fases, né, do luto, e que as pessoas tenham alguma questão, alguma pergunta, podem perguntar. Sim. Inclusive, eu estava falando aqui na introdução que ouve-se muito falar, ai, eu deixei de falar tanta coisa, né? Por que é que eu falei aquilo? Por que é que, né? Por que é que eu me dispus com ele ou com ela? E aí, quando a pessoa vem faltar, fica aquele sentimento de culpa, né? Muitas vezes a pessoa tem um sentimento de culpa, mas que a gente sabe que no final das contas, né? Não é culpa de ninguém. A vida tem um começo, meio e fim, né? A morte, ela ensina para a gente que a vida é frágil. Sim, Então, as situações de morte, elas ensinam que ninguém é imortal. sim, Então, a gente precisa entender que a vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. sim, Assim como todas as coisas, né? As pessoas, elas estudam, elas vão trabalhar, depois elas vão se aposentar. Então, elas se preparam, aí elas continuam e depois elas terminam. Então, tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando você tem um filho, bebezinho, também,
O bebezinho é o começo, depois vai se tornando adulto, e depois ele vai seguir a vida dele, vai voar sozinho. Sim. Então, também existe aquele luto do ninho vazio, quando os filhos vão embora. Existe também esse luto, que também tem as fases relacionadas a todo tipo de luto. Sim. Só que são com diferentes intensidades, porque é diferente você ter um luto por uma separação e um luto por uma morte, por um falecimento. São intensidades diferentes e cada pessoa vai sentir de um jeito. Sim. Algumas vão ter mais dificuldade, algumas vão precisar de uma ajuda, outras elas superam mais facilmente, porque elas já estão mais evoluídas, já estão mais preparadas. Então, elas vão evoluir no luto mais facilmente. Sim. E eu estava falando aqui no início que você passa aquela fase da negação, né? Que não aceita. Aí vem a fase da raiva, né? A fase da barganha, da depressão, né? E tem gente que fala, ah, isso aí é frescura, né? Não é frescura, porque geralmente acontecem essas 5 fases, né? Às vezes elas não acontecem em sequência, às vezes a primeira fase, que é da negação, às vezes volta, depois que a pessoa já passou por 2, 3 fases, às vezes ela volta. Então, as 5 fases, no começo é assim, a pessoa nega, né, que é o mecanismo de defesa, e ela não aceita aquela perda, então ela fala, isso não é possível, isso não aconteceu, inconscientemente ela não acredita que aquilo possa acontecer com ela. Depois vem a raiva, onde a pessoa fica revoltada, fica agressiva, fica buscando culpados, buscando razões para justificar aquela perda, para aliviar o seu sofrimento, como se houvesse justificativas. Sim. Depois, a terceira fase, que é a da negociação ou barganha, a pessoa inconscientemente tenta negociar ou barganhar através de promessas, através de cultos religiosos, tentando inconscientemente voltar aquela situação atrás, como se ela pudesse voltar no tempo. Fazer o tempo voltar. Isso acontece muito também nas separações amorosas. A pessoa tenta negociar consigo mesmo. Se eu não tivesse feito isso, não teria tido essa separação. Sim. Se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não teria me separado, eu não teria perdido aquele emprego, eu não teria perdido aquela pessoa. Né? Aí, muitas vezes, se eu não tivesse dito isso, se eu não tivesse dito aquilo, eu não estaria num relacionamento, não teria rompido, né? E depois a quarta fase é a depressão, é onde a pessoa começa a aceitar que ela perdeu aquele ente querido, ou ela perdeu aquele amor, ou ela perdeu aquele emprego, e ela se sente assim muito indefesa. Então ela se sente muito triste, e é uma tristeza mais intensa, ela procura se isolar. E essa fase é importante, porque essa fase já vai levar para a última fase, que é da aceitação, onde a pessoa entende que ela perdeu, que realmente não existe uma volta atrás, não tem negociação, não adianta ficar com raiva, não tem barganha, e a depressão não vai trazer a situação de volta, não vai trazer o familiar de volta. Então, ela vai lidar com aquela tristeza de um novo jeito, aceitando a nova realidade, que ela não pode mudar. Então, ela vai tentar lidar com essa realidade de uma forma mais saudável. E, às vezes, a pessoa chega na quinta fase da aceitação e depois ela volta tudo para trás, ela desmorona novamente. Que pena. Principalmente, Moninha, nos primeiros anos, que é o primeiro Natal sem a pessoa, o primeiro aniversário sem a pessoa. Então,
ela retorna naquele primeiro estágio, onde ela volta a não acreditar que aquilo aconteceu, a ficar revoltada novamente, a tentar fazer promessas inconscientemente, como se a pessoa pudesse voltar, a situação pudesse retornar. E às vezes demora-se tempo. Sim. Por isso que é importante os rituais de despedida, Sim. como a missa, né, de sétimo dia, no caso de um falecimento. Sim. Todos esses rituais de luto, que cada sociedade tem o seu ritual. Tem sociedades que festejam quando um ente querido falece. Por exemplo, na Holanda, é muito comum, quando a pessoa morre, ela é velada nos cafés. Justamente, os cafés são os bares, né? Sim. Porque como lá chove tudo, né? E tem muita diferença de religiões, então eles fazem nos cafés os velórios e tomam lá um café, comem alguma coisa, bebem alguma coisa, como se um brinde Sim. àquela pessoa que partiu, lembrando os bons momentos que passaram com a pessoa. Sim. E agradecendo aquele tempo que tiveram com a pessoa, e depois eles seguem para o cemitério para fazer o ritual do enterro. Então, cada sociedade tem o seu ritual. Aqui no Brasil, é comum que a pessoa vista roupa preta por um ano, né? Antigamente era obrigatório, era muito cobrado isso das pessoas. Sim. Algumas pessoas se sentem mal porque aquela roupa está todo dia te lembrando que você perdeu uma pessoa. Claro, exato. Né? E você sabe que aqui nos Estados Unidos acontece uma coisa muito... No Brasil, você morre hoje, amanhã, antes do sol se pôr, a gente é enterrado, né? E aqui nos Estados Unidos, eles levam uma semana, duas, dependendo da pessoa, até um mês para fazer o velório e o enterro dessa pessoa. E aí, quando você chega no velório, você vê que... Você começa a perceber que as pessoas estão mais conformadas, porque passou uma semana já, né? E as pessoas vão se ocupando com o preparo e tal, e tem sempre um jantar, tem sempre um almoço, tem sempre uma missa, as pessoas se levantam, falam coisas que se lembra da pessoa que se foi. Então, tudo isso, eu acho que esse é um processo que ajuda a pessoa, né, aos poucos a aceitar, né? Eu acho que no nosso caso, nós somos brasileiros, somos católicos, a pessoa morreu hoje, amanhã a gente já deu adeus, eu acho que é uma coisa muito brusca também, né? Então eu penso que talvez isso não colabore para que a pessoa tenha tempo de digerir esse acontecimento, né? Mas foi o que você falou, tem várias religiões, né? Tem várias culturas e cada um conduz essa fase da vida da maneira que sabe, de acordo com a sua cultura, né? Tem as cerimônias religiosas de acordo com a sua cultura. E nesse caso aqui, desses últimos anos que nós estamos convivendo com essa doença que ainda está aí, né? Sim. As pessoas não puderam se despedir dos seus familiares que partiram, né? Porque não podia ter velório, não podia ter aglomerações. Então foi muito difícil para muitas pessoas entenderem. Muitas pessoas, né, Maria Alice, a pessoa adoeceu, ficou um mês, 2 meses no hospital, não podia visitar, né? Perdeu contato com a pessoa, não podia visitar, passou muito tempo hospitalizado, e aí a pessoa vinha falecer, nem ao velório podia, porque era super restrito, né? O número de pessoas, quer dizer, é realmente muito difícil. E isso dificultou com que as pessoas superassem essa perda, né? Infelizmente, né? O luto demorou mais, as fases foram mais difíceis para passar por essas 5 fases do luto, porque a pessoa simplesmente não se despediu, não teve um abraço do familiar que vem consolar, que vem ajudar, né? Não teve aquele choro coletivo, não teve nada.
Exato. Então, foi mais difícil. E o As pior, pessoas ainda estão elaborando esses lutos. exato. E o pior de tudo isso foi que nem poder sair para dar uma caminhada, para esparecer, para ir trabalhar, muita gente não pôde, porque estava todo mundo recluso, todo mundo isolado. Então, você passa por isso, você tem que ficar trancado sozinho dentro de casa, sem poder falar com ninguém, sem poder conversar com ninguém, porque estava todo mundo em isolamento, né? Essa fase é realmente muito difícil, né? Mas você sabe, Moninha, todas as coisas que são difíceis, as situações difíceis que nós passamos na nossa vida, elas nos tornam mais fortes. Sim. Eu gosto daquela frase que fala: não importa o que a vida faz de você, mas o que você faz com aquilo que a vida te faz. Exato. Então, essas situações tornaram a sociedade mais forte, porque as pessoas começaram a se adaptar de tal maneira que se tornaram mais fortes. Algumas se tornaram mais frias, né? Porque Sim. tem os dois lados, né? Mas Olha só, pelo lado bom, se tornaram mais fortes. olha só, a Luciana Alves está falando assim, doutora, o luto é sempre doloroso, mas tem alguma indicação em caso de perda de um familiar que cometeu suicídio? Pois a aceitação não aconteceu ainda. Olha, em todos os casos onde a pessoa perde alguém da família, seja jovem ou idoso, ou porque atentou contra a própria vida, ou por um acidente, ou por uma doença, todas essas perdas são dolorosas. E todas essas perdas vão ter esses 5 estágios, que é da negação, da raiva, da negociação, para chegar na depressão e na aceitação. A pessoa, o que eu tenho que dizer, a pessoa tem que viver essas 5 fases. A pessoa tem que passar pela depressão, tem que passar pela raiva, pela negação, porque se ela passar sem passar por todas as fases, sem elaborar, essas fases, esses estágios vão voltar mal resolvidos. E aí a pessoa pode desenvolver uma patologia, tanto física como mental. A pessoa pode desenvolver uma síndrome do pânico, uma depressão maior, pode desenvolver várias doenças. Então, tudo a gente tem que viver. E a gente tem que entender que a vida é passageira, que a gente não tem o dom de ser imortal, né? Sim. A gente tem que aprender a viver com isso. E as pessoas não falam sobre a morte. E é por isso que é mais difícil quando acontece, porque as pessoas têm aquele tabu. Não se pode falar em morte, ai, vira a boca para lá, não fala em morte. Exato. Mas a morte é a única certeza que nós temos. Sim. Quando a gente tem essa certeza, Moninha, a gente dá mais valor à vida. Então, quem perdeu um ente querido, um familiar, seja por qual motivo for, tem que viver essas 5 fases e tem que procurar ajuda com a família, às vezes uma ajuda profissional, porque a vida continua. Sim. A rotina do dia a dia não vai parar quando a pessoa parte. Sim. As contas vão chegar, a pessoa vai ter que pagar as suas contas, a pessoa vai ter que trabalhar, a pessoa vai ter que sair para a rua para fazer compras, vai ter que viver, porque ela não pode morrer junto com o familiar que se foi. Olha só, Isso. a Jacinta falou o seguinte, a Moninha e a doutora Maria Alice, eu até agora não superei a perda de uma menina. Estou com depressão há 18 anos. O que estão a falar é tudo o que eu estou a passar. Tudo que a gente está falando é o que ela passa, né? 18 anos, quer dizer, ela não superou, né, Maria Alice? A pessoa ficar 18 anos, né, com esse sentimento represado dentro de si, é porque ela não superou, né? Ela precisa buscar uma ajuda, uma psicoterapia, para ajudá-la a sair dessas fases e sair mais fortalecida, porque senão ela vai passar a vida em depressão e a vida dela não acabou.
sim, Ela tem que viver, ela tem que produzir. sim. Olha só, Gigi, eu posso falar do seu caso? Tem uma amiga nossa dizendo aqui o seguinte: demora para aceitação, no mínimo uns 10 anos. Depois começa a ficar só a lembrança. Essa é uma amiga que passou por um luto de um filho que faleceu, né? E ele era bem jovem, era um menininho ele, né? E aí ela tá falando que demora muito tempo para uma mãe aceitar, né, a morte de um filho, né? Para um minutinho Gigi, só. eu acho que pela lei da vida, né, os filhos é que deveriam enterrar os pais, né, que deveriam perder os pais, e não o contrário. É uma dor que é horrível, A Gigi tá mas falando, eu estava perguntando para ela se eu podia falar. No caso da Gigi, o filho da Gigi é, foi, foi pego por um ser desprezível e ele abusou do filho dela e depois tirou a vida do menininho dela de 10 anos. Hoje ele nossa, teria hoje quase 30 anos, já tem uns 20 anos, né, Gigi, que ele faleceu. Então ela está falando que demora muito para aceitar, né? Também tudo depende de cada caso, porque uma criança, né? O que a gente pensa, poxa, uma vida inteira pela frente, né? Quando o adulto vem a falecer, a gente fica chocado do mesmo jeito, mas é um adulto. Agora, quando você vê uma criança, né? É muito um jovenzinho, um adolescente, choca muito, né? Para os pais, então, meu Deus, né? Muito eu complicado. sinto muito, Gigi, pela sua perda. E que bom que ela pode estar hoje falando sobre isso, né? Está elaborando e pode até utilizar a história dela para ajudar outras pessoas, Ela está ajudar falando, ó, também. hoje ele teria 33 anos, né? Faleceu com 10, quer dizer, muitos anos, né? Atrás. A Elisa Godoy falou, é muito difícil de acreditar, principalmente a perda de um filho. Ontem fez 3 meses que meu filho partiu. Tinha 27 anos num acidente de moto, vindo do serviço. Não tá fácil. Nossa, muito Olha, Elisa, difícil. sinto muito, Elisa. Porque é o que eu falei aqui outro dia, né? Falei até num tom de revolta, mas é porque a situação naquela época que eu falei era revoltante. Porque a gente que é mãe, a gente não está preparado para perder um filho, né? Essa aqui é a Nunca. realidade, não tá. Então, até você conseguir processar, conseguir entender, né? E se outras pessoas ficam ali mexendo na sua ferida, fica ali, sabe? Dificulta ainda mais, né? Um rapaz jovem, 25, 27 anos, quando a Jandir abandonou o filho para viver na farra. Peraí, rapidinho, Maria Alice, tampa as suas orelhas aí 2 minutos. O Adalberto Jalapão, você toma. Eu não vou falar o que eu quero para você aqui, em respeito à psicóloga que está aqui, porque ela tem um código de ética, coisa que você não sabe o que é. Então, você pega, você que você faz, você aperta o seu dedo e sai dessa live que você não está aqui. Porque você não é ser humano, não. Você é um verme. E eu não vou falar mais do que eu quero falar para você em consideração e respeito à psicóloga. Nós estamos aqui diante de uma profissional da medicina, que sabe que é ética, coisa que você não sabe, nem respeito a ninguém você tem. Com certeza que você está escondida atrás desse fake. Porque você falar que a Gigi abandonou o filho dela, você não tem mais o que fazer da sua vida, você se recolhe a sua insignificância, saia daí, porque para mim você está mais para um psicopata do que para um ser humano. Não dá para entender, Moninha, por que que esses haters têm um prazer de atacar uma pessoa que já está fragilizada por uma perda e eles ainda vêm atacar a pessoa naquela ferida que está aberta. É Agora, difícil, é difícil. Há um tempo atrás, eu até comentei com você, uma cantora, ela perdeu o filho dela, que atentou contra a própria vida, um adolescente. E o trabalho dela é numa banda, ela tem uma banda de música, ela é uma cantora famosa sim, no Rio Grande do Norte.
ela sofreu muito, mas ela teve que voltar a trabalhar, porque as contas chegam, ela tinha compromissos, e até para ajudar a vencer essas fases do luto, até para que ela não morra junto com o filho que morreu. Sim. Então, ela foi trabalhar. As pessoas começaram a atacá-la, colocando a culpa nela. Então, é a mesma coisa, esses haters, eu não sei por que eles fazem isso. Eles devem ter algum problema dentro de si que eles não enxergam. Então, eles vêm atacar aquele ódio que está sobrando dentro de si numa pessoa que não tem culpa se eles não evoluíram. Então, eles vêm atacar as pessoas. Isso é muito triste. Eles deveriam se questionar. Por que essa pessoa eu tenho que atacar? O que essa pessoa está me incomodando? Por que eu tenho que ser desumano com essa pessoa? Sabe? O que eu estou jogando esse lixo nessa pessoa? Procure evoluir, procure fazer uma terapia. Sim. Busque jogar essas emoções de uma forma construtiva, porque a gente está na vida para a gente evoluir, não para a gente regredir e atacar as pessoas. É muito triste isso. Com certeza. Mas esse aqui não é ele, não. Isso aqui deve ser a mesma pessoa de sempre, que fica na internet destilando, fazendo esse tipo de comportamento. Isso aqui é só um fake que usou. É uma pessoa que ela está atrás desse fake aqui, entendeu? Que todo mundo aqui já sabe quem é. Depois, quando é cancelada, depois, quando as pessoas se revoltam contra ela, depois, quando o pessoal começa a subir hashtag aqui, aí ela dá uma de coitadinha, né? É o lobo, o império de cordeiro. Aí ela quer dar uma de coitadinha, mas isso aqui, se você for olhar, meu admin, pode olhar aí, é um fake. É sempre a mesma pessoa que se utiliza desses mecanismos para fazer isso. Percebe? Aqui todo mundo sabe quem é. Nós todos aqui sabemos quem é a pessoa que está atrás desse perfil, entendeu? Agora, talvez, Moninha, talvez essa pessoa... Ela tem filhos e ela esquece disso. É isso que eu ia falar, talvez essa pessoa não tenha passado por uma dor de um luto. Eu espero que não passe, porque é uma dor horrível, né? Então, por isso que a pessoa não respeita as outras que estão aqui, estão compartilhando experiências e tentando, talvez, superar o seu luto, a sua perda, tentando conversar, né? Porque aqui é uma conversa, amiga. Aí a pessoa entra na conversa para atacar, sabe? É muito triste. É uma que teve que se apresentar lá na Bélgica hoje, aí hoje ela está revoltada. Mas vamos lá, ó. A Mara Duarte falou assim: a Gigi é uma mãe que muitos gostariam de ser e não sabem nem por onde começar. A Gigi não deixa os filhos pequenos chorando e caindo para estar na internet com os holofotes. Para você ver que as pessoas sabem direitinho quem é que está atrás desse perfil, né? Aí depois, ó, começou a hashtag fora da Fernandes. É isso aí, ó. É isso aí. Aí depois reclama, faz cena dramática, né? Você está precisando de um tratamento psicológico, tá? Se você estivesse se tratando, você não estaria cometendo todos esses comportamentos. E é incrível que seja lá do que a gente... Maria Alice, até me desculpa, né? Mas é incrível que, independentemente do que eu esteja falando aqui, percebe? Eu posso estar falando de flores, de uma parede branca. Essa pessoa entra com essa mesma agenda, com esse mesmo comportamento, com essa mesma conduta. Você vê que nós estamos aqui falando de um assunto que as minhas seguidoras estavam esperando há um tempão por essa live, para a gente falar desse assunto, que é um assunto que toca muitas pessoas, né? E essa pessoa, ela não tem um mínimo de respeito às pessoas que estão sentindo uma dor, às pessoas que estão aqui com a gente, tentando entender, tentando arranjar, através de você, né, da sua experiência profissional, um mecanismo, não tem respeito por nada. Né? Nós estamos falando... essa pessoa, normalmente os haters, o que eles querem? Eles querem atenção, né? Só que, no caso dessa pessoa, se ela queria atenção, ela poderia se manifestar dando um abraço virtual, né? Sim. Sentindo a dor da outra pessoa, dando um acolhimento,
ela teria a mesma atenção, uma atenção benigna, né? Mas no caso ela está tendo uma atenção maligna. Negativa. Vai fazer mal para ela. Exato. Infelizmente, né? Infelizmente. E você vê, eu estava até para te perguntar isso, desde uma outra live que nós fizemos, Maria Alice, por que tem pessoas que não têm empatia pelo próximo? Porque você, às vezes eu fico pensando, às vezes você está na rua, você vê um bichinho, né? A pata machucada, um passarinho que caiu do ninho. Não é nem um ser humano, é um bicho. Você se compadece, né? E aí eu fico observando que tem pessoas que não têm empatia. Por que isso, hein, Maria Alice? Isso tem uma explicação? Moninha, algumas pessoas elas têm patologias genéticas onde elas já não têm empatia. No caso do transtorno de personalidade narcisista, ele já tem uma parte que é genética. Então, a pessoa não sente empatia por ninguém, a pessoa não tem capacidade de amar. E tem outras patologias que a pessoa pode ter adquirido, por exemplo, pessoas que sofreram muito, pessoas que passaram fome, não souberam lidar com isso, pessoas que tiveram relacionamentos abusivos na infância, pessoas que apanharam muito. Então, aquelas pessoas criaram um mecanismo de defesa onde elas criam uma armadura que, para que nada as ataque, então elas atacam primeiro. Elas atacam primeiro com medo de serem atacadas, e isso está no inconsciente. Então, ninguém tem culpa do abuso que alguém teve, infelizmente, na infância, nas experiências ruins que traumatizaram as pessoas. Né? As pessoas têm que buscar evoluir, se curar dos seus traumas, para poder conviver bem na sociedade. Por isso que a psicoterapia é boa, porque além de a pessoa não sofrer, a pessoa não vai levar sofrimento para aqueles que convivem com ela e até para aqueles que não convivem, porque muitas levam sofrimento através de atitudes de haters, se escondendo atrás de perfis falsos. Isso é muito triste. E, além do que, isso é crime virtual. Está no Código de Crimes Virtuais e os perfis falsos, eles podem ser penalizados pela lei. Com certeza. E você percebeu que como essa pessoa ela é tão maléfica que nós estávamos aqui falando do assunto e no minuto que ela entrou aqui, ela já contaminou o nosso ambiente. Você percebeu isso? Pois, infelizmente, Com né? um comentário, com uma frase, ela acusa a Gigi, é ela, porque todo mundo sabe quem é, ela acusa a Gigi de fazer algo que ela não faz com os próprios filhos. É incrível isso. Você sabe, Moninha, quando a pessoa perde assim um filho ou uma pessoa, um ente querido, um pai, uma mãe, a pessoa já se sente culpada porque inconscientemente a pessoa gostaria de dar mais, a pessoa gostaria de ter feito mais, de ter participado mais. Sempre a pessoa vai achar que não fez o suficiente, fica com aquela culpa. Sim. Sente aquela culpa que precisa de um tempo para que ela entenda que não é culpa dela. A vida é assim. A vida é frágil. Ninguém é imortal. Então, ninguém tem culpa porque alguém morreu. Né? Porque perdeu um filho, porque perdeu um pai, perdeu uma mãe. Né? Morrer é tão natural quanto nascer. Agora, quando vem uma pessoa de fora e ataca aquela pessoa que já está se sentindo culpada inconscientemente, sabe? Porque a pessoa vai falar, por que eu não estava ao lado do meu filho quando aconteceu isso? Por onde eu estava? Sempre a pessoa vai se culpar, mesmo não tendo culpa. E aí vem uma pessoa de fora a mexer naquela ferida, a atacar. Isso é muito triste, Moninha. Olha só o que a Elisângela Souza está falando. Moninha, perdi meu filho há 1 ano, vítima de um assalto. Choro todos os dias. Só quem perde sabe o quanto dói. Ele deixou o meu netinho de 2 aninhos que pergunta por ele todos os dias. Que triste, né?
Sinto muito, Elisângela Souza, pela sua perda. Sinto muito, Elisângela. E o seu netinho, ele tem que entender que o pai dele partiu, que o Sim, pai dele não vai voltar, não pode enganar, né? Não pode mentir para a criança. Ela tem que entender, o netinho tem que entender que o pai partiu e que isso faz parte da vida, porque vai preparando a criança para a vida mesmo. sim. Olha só, a Jupira Rodrigues está falando assim, Moninha, por favor, pode perguntar para a doutora se a minha ansiedade é devido à minha patologia de cardiomiopatia hipocinética? Isso é uma pergunta muito específica, né? Não dá para a gente responder detalhadamente. Porque cardiopatia já pertence à área médica, né? Então, pode ser que ela esteja tomando algum medicamento que tenha uma contraindicação, que tenha um efeito colateral que dá uma ansiedade. Pode ser uma série de E fatores. também, né, Então, Marielle? o diagnóstico, né, não é instantâneo, a gente tem que conversar, tem que ver a história da pessoa, ver o momento que a pessoa está vivendo, o que está lhe afetando, se ela está dormindo, o que ela está tomando de medicação, porque assim não dá para a gente saber. Além do que, né, Maria Alice? Só de você receber um diagnóstico, você tem um problema do coração, isso já gera uma ansiedade naturalmente, né? Porque você fica preocupado, ai meu Deus, meu coração, né? Você, de repente, subiu uma escada e ficou mais ofegante, ai meu Deus, meu coração, né? Andou um pouco mais rápido, o coração você vai ter, né? No minuto que a pessoa ouve dizer, você tem um problema do coração, seja ele qual for, eu acho que isso já deve gerar uma angústia nessa pessoa, né? Porque a preocupação, né, de não saber exatamente o que é, também pode ser que isso gere uma angústia, uma ansiedade. Mas isso é um caso muito específico, tinha que ser avaliado de perto, né? E quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença qualquer, a pessoa tem que pensar o seguinte: ainda bem que eu me diagnostiquei, que eu estou sabendo que eu tenho e que eu posso combater. Porque o pior é você lutar contra o inimigo que você nem sabe que aquele inimigo existe. Exato. Quando você sabe o que você tem, aí você pode lutar e vencer aquela doença. E acordar todos os dias com aquele objetivo de vencer e vencer a doença. Olha, a Júlia Barbosa Lima está falando assim: perdi meu filho. Meu filho foi assassinado. Até agora choro, vivo depressiva. Um vazio muito grande. Eu tenho 64 anos e meu filho tinha 36. Era meu amigo confidente, me ajudava em tudo. Nossa, como dói. Como que é o nome dela, Moninha? Júlia Barbosa Lima. Júlia Barbosa. Barbosa, eu sinto muito pelo seu filho, mas você pode procurar um grupo de ajuda, pode procurar umas pessoas que tenham a mesma perda, onde você possa compartilhar o seu sentimento, a sua dor, e onde você possa evoluir para uma aceitação, Sim, para você poder viver, porque a vida continua e a gente tem que continuar a viver. Então exato. tem que buscar uma ajuda, porque não é normal a pessoa sofrer direto. O sofrimento e a saudade acontece, a saudade é eterna. A saudade nunca vai acabar, né? Mas a gente tem que saber lidar com essa saudade e viver. E tem que procurar ajuda, Moninha. Olha só, eu estou lendo um comentário aqui, você talvez não saiba. Ontem eu fiz uma live falando do racismo e de como o racismo pode. You have to go there? I guess not. Okay. Let's stop. Como o racismo pode afetar a vida das pessoas e muitas vezes tirar a vida de algumas pessoas, né? E olha Eu assisti a live, eu até compartilhei no meu Facebook.
Muito obrigada. Aí, olha, Porque foi uma super live, Moninha. Parabéns. muito obrigada. Que bom que você gostou. Olha o que a Maria Scoffler está falando. Olha, perdi meu filho há 5 anos e meio e não sinto mais vontade de viver, não consigo mais ficar firme nem otimista. Meu filho foi vítima de racismo. Mas que coisa violenta, né? Você perder um filho por conta de racismo, né? É muito. É muito triste. Qualquer perda é triste, mas quando a pessoa perde por um crime de racismo, de Uma homofobia, coisa de super. coisas que já deveriam ter sido tiradas da nossa vida, tiradas da sociedade, né? E que ainda estão aí, infelizmente, fazendo vítimas todo dia. Então, é difícil, mas essa mãe, ela tem que continuar, ela tem que procurar coisas que a façam não esquecer, mas aceitar, porque não vai esquecer nunca. Mas ela tem que aceitar que a vida é frágil, que o filho não está mais aqui, mas ela está, e ela não pode morrer. Ela tem que continuar a vida dela e ela tem que procurar fazer uma atividade física, fazer alguma coisa, uma pintura, uma terapia, uma atividade que ela goste, Sim, de acordo com a personalidade dela, se for uma área artística, que seja uma terapia artística, uma terapia corporal, onde ela possa fazer uma ginástica, uma aula de dança, uma caminhada, porque ela precisa viver. sim. Olha só, tem uma amiga falando aqui, cadê que eu já até perdi? Deixa eu ver. Regina, muito obrigada, tão querida. Ela falou: olha, Moninha está comigo, muito obrigada por você existir. Você contribui muito. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Muito obrigada, a sua também e a de todos nós. E as mães estão falando como a saudade machuca, né? Eu, eu passei por um luto em 2015, mas eu passei por essa coisa de sentir culpa, né? Porque no meu caso, eu não estava lá. E aí eu fiquei me sentindo, mesmo essa pessoa tendo sido uma pessoa muito ruim para mim, foi uma pessoa que eu já falei aqui, eu tive um relacionamento abusivo com ele, fiquei 4 anos, só descobri que eu tive um relacionamento abusivo, que o meu relacionamento abusivo era abusivo depois que eu saí desse relacionamento, mas mesmo com tudo isso, quando ele morreu, porque eu não estava perto, eu me senti muito culpada, porque ele tinha uns problemas de saúde, e eu me senti muito culpada. E eu fiquei procurando jeitos de, não sei dizer, de remendar, de recompensar o fato de que eu não estava lá, entendeu? Apesar de eu já ter rompido meu relacionamento, dele ter sido uma pessoa que prejudicou muito a minha vida, né, o meu emocional, mas mesmo assim, quando ele morreu, eu me senti culpada porque ele passou mal em casa sozinho, entrou na ambulância sozinho, sem ninguém, para dizer que ele tomava não sei quantos mil remédios. E eu fiquei pensando, se eu estivesse lá, talvez o médico teria salvado ele. Então, essa fase que você passa, né? De ficar barganhando com o luto. Se eu tivesse lá, mas se eu tivesse lá, se eu tivesse na ambulância, eu teria dito para o médico, olha, ele não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, né? Quando na realidade não tinha o que fazer, né? Mas até você passar por essa fase, né? É difícil, é difícil. E as atitudes que você tomou para você se sentir menos culpada, né? Te ajudou a passar por essa fase aí da barganha, né? De pensar, se eu tivesse lá, teria sido diferente. Então, te ajudou a passar dessa fase para você chegar na fase da depressão, ficar triste, entender que realmente aconteceu, que não vai voltar atrás, que não tem barganha, que não tem volta, e até você aceitar e entender que é uma consequência natural da vida. Sim, E retomar a sua vida, né, Moninha? Retomar a vida após a perda daquela pessoa. sim. Eu vou falar, se eu pudesse falar alguma coisa para essas mães,
E para essas pessoas que perderam os pais, perderam seus filhos, ou a pessoa que amava, eu sempre repito isso para mim, porque é o que me faz abrir a caixinha, sabe assim? O que me faz olhar o horizonte e superar muita coisa da minha vida que eu passo, de minhas experiências que eu já passei. É você olhar para você e você dizer o seguinte: eu fiz tudo o que eu pude fazer. Você amou seu filho tudo que você pôde amar. Você educou tudo que você pôde educar. Você protegeu tudo que você pôde proteger. Você fez o melhor que você tinha para fazer, né? Então, isso me ajudou, no meu caso, e eu acho que ajuda muitas outras pessoas, me ajudou a superar, ou aceitar, a entender, né? Porque ele não foi a única pessoa que eu perdi querida na minha vida, mas é você olhar para trás e falar assim: eu sei que eu fiz tudo que eu pude para proteger o meu filho. Eu sei que eu fiz tudo que eu pude para os meus pais. É, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Porque o que é o tudo, né? Mas você fez o melhor que você podia fazer, né? Eu acho que isso ajuda muito a tirar esse peso que a gente carrega nas costas, essa culpa que a gente sente, que não é nossa, a gente não precisa se sentir culpado. Infelizmente, foi o encargo da vida, né? Não E é. tem que entender que morrer é natural, tanto quanto nascer. E isso, quando a pessoa encara a morte, a pessoa valoriza o aqui e agora, o Sim, hoje, porque mostra como que a vida é passageira. Então, já que é tão passageira, a pessoa sabe que ela tem que valorizar o aqui e agora, tem que dar o melhor hoje, tem que evoluir e tem que agradecer o tempo que esteve junto com essa pessoa. exato. Agradecer. Se a pessoa te fez um mal, perdoar, né? Não ficar remoendo, Remoendo. né? E tentar evoluir para que a pessoa não adoeça e não morra junto, mesmo estando viva. Porque a pior coisa, existe muita gente que está vivo, mas não vive. A pessoa só preenche o dia a dia, porque não consegue se libertar, não consegue viver esse luto. Então, a pessoa só preenche o dia a dia, vai caindo numa depressão cada vez maior, e Tá? aí vai caindo num poço sem fundo. E quando aparecem pessoas ruins que começam a cobrar, por que você tirou a roupa preta? Por que você foi no cinema? Você já está saindo? Ai, por que você está namorando? Você não, sabe, como se a pessoa tivesse que morrer junto com Junto com a aquele que pessoa. partiu. Sim. Olha só, deixa eu só ler aqui, a Gigi falou assim: no meu caso, eu tinha uma bebezinha de 2 anos e meio. Então eu tive que viver para cuidar da filha, né? Quando o filho dela desapareceu, foi subtraído, que um nojento pegou o menino dela, entendeu? E eu falo assim porque, para mim, uma pessoa que faz maldade com uma criança, eu nem sei, sabe? Eu nem sei. Mas isso que você está falando é muito engraçado, porque às vezes as pessoas querem cobrar da mãe, ou da esposa, ou do amigo, ou do pai. Nossa, mas seu marido morreu há 1 ano, você já está na rua. Ih, já viu como é que ela está andando toda bonita? Gente, a pessoa não não morre com aquele que se foi. Né? A vida precisa continuar. E você que está passando por isso, você não pode se preocupar com o que essas outras pessoas vão falar. Quem vai botar o tempo do seu luto é você, não é seu vizinho, não é seu parente, não é seu colega de trabalho. Quem sabe quanto tempo vai levar para você superar isso é só você. Né? E muitas vezes a gente, por precisar voltar a trabalhar, a gente põe uma camada externa, mas por dentro só a gente sabe o que a gente está sentindo, né? A pessoa ajuda, mas ela está toda arrumada. Sim, às vezes é um mecanismo que essa pessoa está usando de se sentir mais uplifting, como eu vou falar, é, de animar um pouco, de se animar um pouco para tentar sair, né, dessa tristeza infinita. Então, não dê ouvido para isso. Você precisa conduzir essa sua fase da sua vida da melhor maneira que você puder. E também, né, Maria Alice, não ficar se cobrando, né?
se cobrando. Ai, não, você precisa passar por isso e procurar uns mecanismos para ajudar também, né? A pessoa tem que se ajudar porque já é tão destrutivo a perda. Aí, se a pessoa se autodestruir, então o que vai sobrar? Fica Não vai sobrar nada. Às vezes, muitas vezes, no meu caso, eu precisei de ajuda do psicólogo para me ajudar a passar por essa fase, porque eu não estava sabendo lidar com isso. Porque a culpa que eu sentia era tão grande, e depois, várias outras coisas que aconteceram depois disso, veio uma revolta, eu passei por tudo isso aí que você falou. Não acredito, quando eu recebi a notícia, não acredito, você está mentindo. Não. Depois eu fiquei com muita raiva, depois eu fiquei fazendo essa barganha, e essa barganha eu fiquei fazendo muito tempo, sabe? Mas se eu tivesse lá, se eu não tivesse viajado naquele dia, se eu tivesse trago ele para cá comigo, se eu tivesse. Muito difícil. E depois de que eu passei dessa fase, que eu fiquei muito para baixo, eu comecei, porque aí bate a saudade, aí eu comecei a voltar lá, ler os e-mails, as mensagens, e aí eu comecei a ler aquelas mensagens, eu falei, meu Deus, como essa pessoa era tão abusiva comigo, sabe? Então parece que nesse momento que caiu a ficha, eu falei, não, peraí, sabe? Eu preciso continuar a minha vida. E foi quando eu peguei tudo, eu deletei tudo, eu apaguei tudo, o que eu tinha, assim, que eu podia me desfazer, eu me desfiz daquilo, porque também às vezes você fica muito apegado nas coisas materiais daquela pessoa, olhando, é uma foto, é uma roupa, uma caneta, uma bolsa que aquela pessoa te deu. É muito difícil, né? Muito difícil, gente, que a gente se apega nessas coisas pequenas, né? É, é importante que a pessoa faça doações, né, da roupa da pessoa que faleceu. Sim. Porque a pessoa está fazendo bem com aquela coisa ruim que aconteceu com ela, aquela perda, mas ela está jogando uma energia de bem para outra pessoa que vai utilizar aquelas roupas, Que que não precisa. vão ser usadas, né? E ela é um ritual também, que ela está se desfazendo Sim. daquela coisa destrutiva, e ela vai estar passando as fases, né? Ela vai estar passando aquelas 5 fases do luto, aonde ela vai evoluindo para a aceitação, porque a saudade vai existir para sempre, porque as pessoas, elas passam pela vida da gente e elas deixam saudades para sempre. O fato da pessoa se vestir, se arrumar, retomar a sua vida, não quer dizer que ela não tenha saudade. Sim. Porque muitas pessoas se arrumam por fora porque elas estão muito ruins por dentro. Então, elas procuram se mostrar bonitas por fora para tentar ficar bem por dentro. Né? Nem todo mundo que sai maquiado, arrumado, de cabelo legal, está feliz, está contente. Às vezes ela está tentando se manter em pé. Então, essas críticas, elas autodestroem a pessoa. As pessoas precisam ter empatia com as perdas, tem que ter empatia com as famílias, empatia com as pessoas conhecidas e desconhecidas. E importante, Moninha, é buscar uma ajuda quando está muito difícil. Busque uma ajuda, seja num grupo de ajuda, pessoas que passaram pela mesma perda, Sim. seja numa terapia, que é muito importante, vai te ajudar. E procure investir na sua vida, porque Olha, agora eu adotei seu mantra, Moninha. O resto das nossas vidas é muito tempo para sermos infelizes. é verdade. Então, esse mantra cabe perfeitamente aqui, Sim. porque quem está vivo tem que viver o aqui e agora, né? A gente não sabe quanto tempo nós temos. E Nós você, temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui evoluindo. sim. E você sabe que tem pais que ficam com aquele quarto montado, tudo do mesmo jeito, por 10, 5, 3, 20 anos, não se faz daquele quarto. E muito complicado. Tem uma amiga que a Priscila Duarte está falando, tive muita dificuldade de fazer das coisas do meu filho,
mas foi libertador, tá vendo? Né? É libertador. Porque É um ritual de libertação. toda vez que você passa ali, você vê, né? Eu acho que deve ser muito difícil você passar por isso, né? Olha só, no meu caso, tem uma amiga que falou que o médico, a filha dela faleceu há 6 meses, que o médico perfurou o estômago da filhinha dela. Ah, meu Deus. Que tristeza. Vou mostrar essa live para minha mãe. Olha, André Gaspar falando. Quando agora estiver com ela, acho que poderá ajudar o luto de várias pessoas que ela perdeu. Ela tem muita dificuldade de superar perdas. Eu também. André Gaspar está falando. Moninha, me sinto como se tivesse morrido com meu filho há um ano. Eu grito por ele às vezes dentro de casa. Eu choro de desespero. Não estou sabendo lidar, Elisângela. Olha, Elisângela, eu não tenho palavras para dizer para você. Porque eu falei que esses dias, até me emocionei no final de semana, que uma mãe que perde um filho é uma dor muito grande, né? Mas a gente precisa continuar, né? A gente precisa continuar. Eu acho que a única coisa que... Elisângela, é importante chorar, é importante a tristeza, é importante viver todas essas fases. Sim, Porque essas fases é que vão ajudar a pessoa para aceitar. sim, sim. O caminho é a aceitação, porque não tem como voltar atrás. Então, para você poder continuar a sua vida e poder viver, você tem que aceitar, para você não se autodestruir. Sim, sim. E é importante você falar, né, Marianice? Porque olha que a gente começou a falar desse assunto, olha quanta gente começou a falar, né? Eu acho que esse ato de falar, de você conversar, também ajuda a botar essa angústia para fora, ajuda a botar essa ansiedade para fora. Você começa a ver que você não está sozinha, você vê que, infelizmente, muita gente passa por isso, já passou, né? Então, É um assunto tão pesado, Moninha, que ninguém gosta de falar. Então, por isso que é legal quando a pessoa vai para um grupo de ajuda, onde sim, as pessoas têm a mesma experiência de perda, onde as pessoas vão conversar, vão se ajudar, sim, vão dar um abraço, sim, um vai consolar o outro. Se sim, não houver um grupo de ajuda, tem que procurar uma psicoterapia, sim. porque normalmente ninguém quer conversar sobre isso. As pessoas fogem do assunto, E é né? por isso que as pessoas ficam As pessoas sozinhas, né? tentam mudar o assunto e não deve mudar, deve falar, deve viver todas essas fases para que possa partir para a aceitação. Sim. Olha, ela tá falando assim, ó, Franciele tá falando assim, olha, nem vontade de viver mais a minha vida, já que mais a minha vida já se acabou. Não, Franciele, você não pode pensar assim, não, sua vida não se acabou, né? Eu acho que perder um filho deve ser muito difícil, mas você tá aqui, né? Independentemente da sua religião, todos nós temos um propósito, né? Então, você vai passar por essa fase, mas daqui a um pouco você vai superar para você continuar tocando sua vida, porque ele se foi, mas você está aqui, entendeu? Ele, Muitas pessoas, Moninha, perdem os filhos assim para homofobia, crimes homofóbicos. E sim, aí essas mães, elas entram em grupos de outras mães que sim, também tiveram essas experiências. Então elas vão ajudando. Algumas ajudaram até a criar leis exato, e elas direcionam aquela energia de sofrimento para fazer o bem para alguém. exato, Como essa cantora que eu te falei, do Rio Grande do Norte, através da experiência de perda do filho dela, que tirou a vida por causa de ataques de haters, foi criado uma lei com o nome do filho dela.
E essa lei, ela pune os haters. Então, ela direcionou aquele sofrimento dela para a política, para procurar. Ela foi até Brasília. Então, ela conseguiu mobilizar os políticos para criarem essa lei para proteger outros adolescentes. Então, ela está, tipo, não que ela não esteja sofrendo, mas ela está tentando aliviar o seu sofrimento fazendo um bem. É como aquela pessoa que tenta aliviar doando a roupa daquele familiar que faleceu, que aquela roupa não vai mais ser usada. Aquela roupa só está ali para fazer ela sofrer. Então, ela vai e vai fazer um bem com aquela roupa, Sim. com aqueles objetos pessoais daquela pessoa que não está mais ali para usar. Exato. É, gente, esse é um assunto muito delicado, né? O fato é que se tiver difícil, você precisar de ajuda, procure um grupo, procure uma amiga, procure um psicólogo, né, Maria Alice? Alguém com que você consiga conversar, não se isole. Isso é uma coisa que eu quero falar muito, não se isole. Procure fazer, não sei, quem sabe você não aprende algo novo, né? Talvez a gente falar isso, uma atividade física, um artesanato, um instrumento musical. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai, o fato de você sair da sua casa para você aprender um artesanato, naquela uma horinha que você está ali, você está se ocupando, você está conhecendo outras pessoas. Então, você está se abrindo para a vida, né? Você não precisa se sentir... porque tem gente, né, Maria Alice, que pensa assim, ai, mas eu perdi meu filho, eu não tenho mais o direito, minha vida não tem mais sentido, eu vou fazer esse artesanato para quê? Não. Use isso como uma forma de você sair do seu casulo, da sua tristeza. Mesmo que você vá lá hoje, não foi com vontade, mas volta amanhã, volta na próxima aulinha, porque ali você vai conhecer pessoas que vão te, te ocupar, que vão te ajudar a, pelo menos por aqueles instantes, tirar a sua cabeça dessa tristeza, né? Porque, como a gente já falou, essa tristeza, ela gera insônia, gera ansiedade, gera vários outros problemas que vai trazer problemas físicos para a sua saúde. Porque nós estamos falando dos problemas emocionais, mas eu e a Meranice já estivemos aqui dizendo o quanto que a nossa saúde emocional impacta a nossa saúde física. Então é importante que você consiga, aos pouquinhos, procurar algo que faça você tirar, nem que seja por uma hora, 2 horinhas, a sua cabeça dessa sua tristeza, né? E aos pouquinhos ir superando, né? É importante que a pessoa entenda, né, que a vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Exato. O relacionamento também tem um começo, meio, fim. O emprego, tudo na nossa vida. Então, a gente tem que ter gratidão pelo hoje, por estar vivendo aqui e agora, pela experiência que a gente está tendo hoje. Sim. Então, vamos preencher o nosso aqui e agora com coisas construtivas, ajudando, nos ajudando, né? Não nos autodestruindo. Muitas pessoas vão para as bebidas, para o álcool, vão para as substâncias químicas, vão para as fugas, né? Para tentar aliviar esse sofrimento de uma forma artificial. Mas não vai adiantar, porque o nosso inconsciente é muito maior, né? Então, não vai ser o álcool, não vai ser uma substância química que vai aliviar. Ela tem que passar por todas essas fases para tirar do seu inconsciente essa culpa, tirar do seu inconsciente toda essa fragilidade para poder aceitar e continuar fazendo o melhor que ela puder fazer para poder viver a vida que ela está tendo oportunidade de viver. Ai, ai. Olha, gente, nossa live está chegando ao fim, mas eu quero dizer o seguinte: o que eu tenho tentado, não parece, Maria Alice, 1h20, viu?
Passou, né? Passou rápido. O que eu tenho tentado, né, e que eu sempre faço nas nossas lives, todos os assuntos que a gente aborda, é criar aqui uma rede de apoio, né? É criar aqui um lugar que a gente possa falar dos nossos problemas, uma ajudar a outra. Eu sou muito feliz que eu tenho a Maria Alice que vem aqui 2 vezes no mês, né? Falar de determinados Obrigada. assuntos. Eu que tenho que te agradecer, Maria Alice. As meninas gostam muito quando você chega aqui, né? Inclusive, esse tema do luto foram as meninas que pediram que a gente falasse desse assunto, né? Então, essa é uma coisa que eu não quero esquecer de falar, que se você tiver algum assunto que você gostaria que a gente falasse, fique à vontade para escrever no privado, né? Nós já falamos a última vez das mães narcisistas, as mães que não têm empatia, né? Falamos sobre isso. Já falamos... Foi muito compartilhado, Moninha. Recebi muitos feedbacks positivos de pessoas agradecendo, pessoas que se descobriram. Nossa, depois eu vou te compartilhar no WhatsApp os prints para você ver. Então, é muito gratificante. Quando você diz que você tem que me agradecer, eu também tenho que agradecer. Porque quando eu recebo esses feedbacks, eu acredito que o universo ele devolve para a gente tudo que nós fazemos. Então, quando nós fazemos o bem, com certeza o universo vai retribuir para a gente o bem. Com certeza. E aí, o recadinho é esse. Se vocês tiverem um assunto que você quiser que a gente aborde aqui, é claro que não dá para atender todo mundo, porque a gente está aqui só 2 vezes no mês com a psicóloga. Mas a gente vai encaixando, né? Muitas vezes eu procuro encaixar aqui um assunto que esteja dentro do que está ocorrendo naquele momento aqui no Moninha Chá Comigo, né? Semana passada nós falamos das mães narcisistas, né? Essa semana nós estamos falando do luto, porque a gente tem gente aí que é atacado, né? Porque perdeu o filho, a gente acabou de ver aqui uma demonstração horrorosa. Então a gente vai encaixando as nossas lives com a psicóloga, os nossos temas, de acordo com o que está acontecendo naquela semana, naquele mês. Mas pode mandar aqui essas sugestões. Maria Alice tem um canal no YouTube que é Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida. E na Amazon tem vários livros. É só você botar lá o nome dela que aparece os livros dela. Maria Alice Almeida. Né, Maria Alice? Obrigada, Moninha. Obrigada. Olha, quero te agradecer. Um beijo. Beijo, gente. Se cuidem. Quero me desculpar aí por essa pessoa que entrou nesse perfil falso para atrapalhar um pouquinho a nossa live, mas graças a Deus a gente conseguiu conduzir tudo direitinho. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, olha só, essa foi a psicóloga Maria Alice Almeida. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai continuar fazendo lives. O nome dessa live, gente, é live Tintim por Tintim, porque a gente explica tudo direitinho. A psicóloga Maria Alice Almeida está sempre aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, quero dizer também para as amigas que moram dentro e fora do Brasil que a doutora atende virtualmente, tá? Via WhatsApp, ela também trabalha com uma outra plataforma, então ela atende os pacientes dela virtualmente. Então, se você precisar de uma consulta ou de uma consultoria com ela, depois vocês podem ir no Facebook dela e combinar com ela, tá? Lembrando que ela é uma doutora, percebe? Doutora Maria Alice precisa e deve, uma boa profissional que é, obedecer o código de ética, né? Então, por favor, não é para entrar lá e ficar ocupando a doutora com besterol, não, tá? Eu sou muito abençoada de poder ter ela aqui e eu não quero perder essa oportunidade que eu tenho de trazer a psicóloga aqui para as minhas seguidoras. Se for lá para entrar, para conversar com ela, entra com respeito. E já vou deixar um recadinho aqui, doutora. Se algum seguidor meu chegar aí de forma desrespeitosa, bloqueia e pode me dizer quem foi. Porque eu acho isso um absurdo, a gente ter uma profissional que se dispõe vir aqui voluntariamente, quero dizer que ela está aqui voluntariamente, entendeu?
para dar um apoio para a gente e depois determinadas pessoas achar que tem que ir lá no privado importunar a doutora. Pelo amor de Deus, vocês não racham a minha cara não, hein? Bem, é isso. Gente, um beijo para vocês. Vejo vocês depois. Chá comigo. Eu vou ficando por aqui, tá? Admin, Marcelo, obrigado. Meninas, muito obrigado. Por favor, compartilhem essa live. E a partir de semana que vem, todas as minhas lives do Facebook vai estar tudinho lá no meu canal do YouTube com mais uns vídeos que eu estou preparando. Beijo, tchau, tchau.